Muito bem, estamos entrando aí na live. Os irmãos que forem entrando vão dando aí um toque, avisando os irmãos para chegar para a nossa EBD, para a nossa escola dominical desta manhã. A irmã Lourdes está chegando, a irmã Pontual. Então peço aí que os irmãos que forem entrando avisem aí os amigos e irmãos para participarem desta EBD, ok? É a segunda EBD online. Enquanto eu estou fazendo aqui alguns ajustes, hoje eu estou sem a minha equipe aqui do meu lado, transmitindo esta live diretamente da minha residência, e logo mais o culto nós estaremos juntos também, mas aí a transmissão da noite será a partir da igreja. Muito bem, já temos aí 3 alunos, 4 alunos assistir. Irmão Estevão, chegou atrasado hoje, hein? O irmão perdeu o hábito de ser o primeiro aí a carregar a chave. Vamos lá avisando os irmãos para que nós possamos ter aí a nossa segunda EBD online, segunda Escola Bíblica Dominical online. Reúna aí com a família, sente-se juntos e vamos ter esse tempo aqui juntos para assistirmos aqui, ou melhor, participarmos dessa EBD. Bom dia, irmã Idália. Muito bem, já tenho 4 alunos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha o Jonatas aí chegando também. Graça e paz, Deus abençoe. Neide, olha aí, está aumentando a Raquel. Está aumentando aí o nosso grupo aqui da escola dominical. Nós estamos sempre com essa preocupação. Quando eu digo nós, na verdade eu, na liderança aí da igreja, essa preocupação de vê-los aí continuar crescendo, animados e firmes no Senhor. E durante a semana eu compartilhei um videozinho aí ou melhor ontem, né, para os homens, para os jovens, uma palavra motivacional. Temos colocado a cada dia um devocional também. Queremos aproveitar a quarentena para termos um tempo de aproximação do nosso Deus, né, sermos fortalecidos na palavra de Deus. Então é muito importante que você procure ler os textos, acompanhar o devocional, uma maneira de você estar aí a cada dia abastecido pela palavra de Deus, né? E esses dias são difíceis, pelo que nos constam as informações, a tendência até que possa piorar, né? Então precisamos estar firmados no Senhor, firmados na nossa rocha, para que possamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas continuo a dizer que estou aí à disposição da igreja, temos atendido aí mais via WhatsApp, rede social, né? Mas estamos aí prontos aí para qualquer emergência. Tendo necessidade, nos procure, como eu tenho avisado anteriormente, né? Procure via WhatsApp. Teve uma dificuldade de me contactar, faça contato com um dos líderes, faça contato com os diáconos e alguém vai conseguir chegar em mim, né? E continuo orando, né? É um tempo para nós aí triste, né, de ficar longe dos irmãos, né? Mas nós queremos crer que Deus vai nos dar esta vitória e em breve, muito em breve, estaremos próximos. Tenho conversado com alguns irmãos, a irmã Cida em casa, irmão Manuel Soares, irmão João, estão aí firmes no Senhor, e como nós, todos ansiosos de poder ir para a rua, sair, passear, mas conversando com o irmão João, ele falou, estou aqui firme, né? Estou aqui resistindo firme, né? Porque ele entende que é o melhor neste momento. Irmã Salustiana, vamos orar por ela, Deus tem abençoado, ela esteve internada esses dias, a pneumonia, o quadro aí do coração, mas já houve uma melhora, então graças a Deus, né, ela está em casa, né, e vamos orar pela plena recuperação da irmã Salustiana e dos demais irmãos. Muito bem, meus irmãos, na EBD de domingo passado, eu estava aqui apresentando para os irmãos algo sobre a doutrina da igreja,
eclesiologia. Então, na semana passada, nós trabalhamos até partindo daquela base, daquela conversa entre Jesus e Pedro e os discípulos. E Jesus pergunta: quem dizeis vós que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma das coisas que eu destaquei na semana passada é que Jesus não estava dizendo que ia edificar a igreja sobre Pedro. Do contrário, ele diria: tu és Pedro e sobre você, Pedro, vou edificar a igreja. Não foi isso que Jesus afirmou, né? Mas, na verdade, ali, olhando para a língua grega, o original, nós entendemos que é como se Jesus estivesse dizendo: tu és uma pedra, mas sobre a rocha eu vou edificar a minha igreja. E nós vimos que a igreja foi edificada por Cristo sobre o fundamento dos apóstolos. E aí se torna algo diferente daquilo que é ensinado em muitos lugares. Então, nós precisamos estudar corretamente a Bíblia, ler a palavra de Deus, pedir a sabedoria que vem do alto para que consigamos interpretar a palavra da maneira correta. Então, nós afirmamos que aquela declaração aponta para a realidade de que Cristo é o fundador e que a igreja foi fundada sobre os fundamentos dos apóstolos. Uma coisa a ser destacada e lembrada, que eu destaquei a semana passada, é a realidade de que, quando nós falamos em igreja, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, essa igreja fundada por Cristo, né, somos nós. Nós quem? Todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador, todo aquele que já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, esta pessoa se tornou o templo do Espírito Santo. Ou seja, é uma pessoa que está selada com o Espírito Santo. E nós mencionamos na aula anterior, Efésios capítulo 1, versos 12 e 13, que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós chamamos isto aqui de igreja invisível, composta por todos os salvos desta era, né? Então, não tem placa, mas sim pessoas que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pessoas que confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje nós estamos reunidos em uma igreja aqui. Estamos numa igreja online. Pessoas espalhadas por várias regiões. E na quarta-feira, até a irmã Juliana, que foi membro da igreja, está na Bahia, participou do nosso culto de oração. Então veja, apesar de estarmos em lugares diferentes, estamos unidos pelo mesmo Espírito. Então nós afirmamos isto, a semana passada, que temos aqui a igreja invisível, mas também temos a igreja local. E a igreja local é aquele lugar ali na PR Legro, 119, onde nós temos lá a Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, que se reúnem com um propósito de adorar ao Senhor, pregar o Evangelho, isso é muito importante do que nós vamos tratar hoje, né? E também servir a Deus com os nossos dons e talentos. Eu não sei quantos observaram, mas sempre que eu menciono sobre a missão da igreja, eu creio que Deus tem dado para nós, ali a igreja local, o trabalhar em cima desta missão geral, que é ir, pregar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para nós, naquela localidade, eu creio que nós vamos cumprir isto. De que maneira? Ajudando cada membro do corpo a descobrir os seus dons, dando oportunidade para a utilização desses dons, evangelizando na nossa região, para que possamos cumprir com isso e discipular também. Né? Trazer para a igreja, discipular, preparar para que, sendo batizados, se integrem na igreja local. Então, eu destaquei esse estudo a princípio, a semana passada, sobre igreja, porque em virtude, né, em razão das discussões que surgiram por este fato de nós estarmos reunidos online hoje e na semana passada, devido a essa circunstância, né, e colocar aquela ênfase que o fato de nós estarmos reunidos, mesmo que seja uma orientação que vem do governo, reunidos em nossos lares, em culto online, não significa que as portas do inferno estão prevalecendo. Até olhando para o livro de Atos,
O que nós percebemos no livro de Atos? A igreja se reunia nas casas, nos lares, né? E a igreja era uma igreja crescente. Então nós podemos crescer sim. Então, antes de lermos aqui juntos Mateus capítulo 28, versos 18 e 20, em seguida eu quero ler também Atos 1:8, eu quero neste momento orar. Como eu mencionei, sempre que nós estudamos a palavra de Deus, nós pedimos a orientação do Senhor, para que através do Espírito Santo Ele possa nos orientar na compreensão da sua palavra. A Bíblia é muito clara em afirmar que o homem natural, o homem que não é convertido, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós vamos orar pedindo sabedoria ao Senhor e daremos continuidade ao estudo desta manhã. Oremos. Querido Deus, rendemos graças a Ti porque Tu és um Deus grandioso e mesmo numa situação nova para cada um de nós, o Senhor nos permite estarmos juntos, estudando a Tua palavra, aprendendo e crescendo. E eu creio, ó Pai, que mesmo neste momento de aprendizado online, o Senhor vai nos abastecer, enriquecer a nossa vida, para que possamos de fato servi-lo fielmente. Nos ajude, nos dê entendimento, Senhor, porque sem o Teu Espírito não há como compreender as verdades da Tua palavra e aplicar essas verdades de maneira adequada em nossas vidas. Então nos abençoe, Senhor, neste momento que nós temos aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versos de número 18 a 20. Talvez você diga, já sei de cor e salteado, não preciso nem ler diretamente da Bíblia. Mas eu digo, faça isso. Porque quando nós pegamos a palavra de Deus, e mesmo que seja um versículo conhecido, e vamos ler diretamente da Bíblia, o que vai acontecer? Nós vamos, a palavra vai entrar pelos nossos olhos também, além dos nossos ouvidos. E esta verdade vai se apresentar de maneira diferente em nossas vidas. Por isso que nós precisamos ler, né? Isso que significa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então vamos lá, Mateus capítulo 28, versículos 18 e 20. Olha só o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Muito bem, na semana passada nós colocamos aí, ainda que de maneira objetiva, a doutrina da igreja. E o que envolve nós olharmos para a doutrina da igreja? Nós percebemos na palavra de Deus que a doutrina da igreja trata da fundação da igreja, da existência da igreja, mas também da prática dessa igreja. Nós poderíamos aqui tratar de outros pontos, mas não é a minha intenção aqui nesse estudo bíblico. Mas podemos, por exemplo, afirmar que uma igreja sempre existiu uma liderança composta. Na Bíblia nós encontramos ali a palavra bispo, presbíteros, anciãos, mas nós cremos que todos tinham uma função de pastoreio do rebanho. E também os oficiais que são colocados são os diáconos, que são escolhidos, até no livro de Atos deixa isso bem claro, para ajudar nesse ministério da igreja local. E os membros. Agora, algo que está bem claro na palavra de Deus é o objetivo do Senhor através da igreja, que é alcançar almas. Esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, Jesus ele afirma: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E como isso é importante? Porque quando nós olhamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor ele prepara os discípulos para o Pentecostes, aquele dia de Pentecostes, onde desceria o Espírito Santo sobre todo o convertido. E para aquele momento ele falou: olha, fica aqui até que do alto vocês sejam revestidos. Né? E uma vez que vocês forem revestidos,
vocês vão receber poder para ser testemunhas. Então, aqui nas palavras iniciais do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui já vai uma palavra também, espero que de ânimo, de segurança para todos nós. Esse Jesus, ele tem poder, diz: é-me dado todo o poder. Então nós, como verdadeiros servos de Deus, não precisamos temer esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo, para que não venhamos a cair em situações de risco. Mas, entretanto, não precisamos temer. Há tantas pessoas que estão por aí aflitas, angustiadas, salvos em Cristo, achando que vão enfrentar o período terrível da tribulação. Há pessoas que creem nessa realidade, mas nós, mediante aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós cremos que a igreja está preservada, está livre da ira futura. Então este é um momento difícil, como tantos outros que a igreja enfrentou, mas vamos lembrar disso, que todo o poder é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pensando agora mais nesse foco da igreja, eu quero tratar hoje mais da doutrina da evangelização, a doutrina e a prática da evangelização. E a minha pergunta para você é: será que você está com saudade de estar na igreja reunido? Eu creio que sim. Agora, o que está impulsionando essa saudade no seu coração? É cantar, estar junto dos irmãos, bater um papo, dar aquele abraço gostoso? Isso é maravilhoso, né? Mas eu espero que, através desta aula de hoje, se você não tem sentido esse tipo de saudade, que você tenha saudade de falar de Cristo às pessoas que estão perdidas. Eu tenho dito que não há coisa mais preciosa e maravilhosa do que vermos uma pessoa confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós, como igreja, temos esta missão: pregar o Evangelho. Agora, muitas pessoas ainda não provaram desta fidelidade, desse amor divino, porque não têm confiança. Dizem: eu não sei o que dizer, eu não sei por onde começar. Mas veja aqui, a princípio, em primeiro lugar, Jesus ele está afirmando: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí vem a ordem: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já afirmei diversas vezes que esta palavra que vem do grego, que é traduzido, portanto, ide, essa palavra poderia ser traduzida também, portanto, indo. Claro que ide, para nós, está aqui na tradução também no imperativo, é uma ordem que o Senhor nos dá. Mas também, se compreendermos essa realidade, portanto, indo por todo o mundo, nós vamos compreender que é uma responsabilidade que o Senhor dá a nós como igreja invisível, como templo do Espírito Santo, e que nós precisamos cumprir. De que maneira? Por onde nós vamos. E normalmente, quando eu cito isso na igreja, eu costumo dizer, né, se você está indo pelo caminho, para o mercado, para o trabalho, para a escola, em todo momento você precisa compartilhar esse evangelho. E agora, com a situação das redes sociais, né? Há pessoas que não saíram, que realmente estão dentro dos seus lares durante todo esse tempo. Mas olha, a rede social é uma maneira de você ir, não é verdade? Você pode não ter saído de dentro da sua residência, mas de alguma maneira você foi. E você alcançou alguém, e você conversou com alguém. Então, vamos compreender a verdade dessa palavra de Jesus: portanto, indo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. É um outro ponto importante da igreja local, né? Esta é uma ordem clara, direcionada a todo o corpo de Cristo, a necessidade de pregar, mas a necessidade de fazer discípulo. E fazer discípulo envolve o quê? Estarmos juntos. Envolve caminhar junto. Fazer discípulo significa que se eu falei de Cristo para alguém, a minha preocupação agora é com o próximo passo. É trazer a palavra, orientá-lo como ele deve ler a palavra de Deus, como ele pode chegar de fato ao crescimento através da palavra de Deus. E eu quero dizer aqui algo muito importante.
Isso não é uma responsabilidade única e exclusiva do pastor da igreja local. Não é uma responsabilidade única e exclusiva de um líder de departamento. Não é uma responsabilidade única e exclusiva de um seminarista. É uma responsabilidade que envolve a todos nós, fazer discípulo. Então, para isso, nós precisamos, é claro, crescer no conhecimento. Observe que o único livro que fala a respeito da infância de Jesus é Lucas. E no Evangelho de Lucas diz que Jesus, aos 12 anos de idade, ele estava no templo indagando os mestres e respondendo os mestres acerca da verdade da palavra de Deus. Então, mesmo com 12 anos, sim, ele é Deus, sempre foi Deus, Jesus sempre foi Deus, mas também 100% homem. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. E ali ele nos ensina a importância de crescermos no conhecimento. Aproveite esse tempo, meu irmão, onde você não está talvez trabalhando, indo para a igreja para ler bons livros, para ouvir boas mensagens, para estudar a palavra de Deus, para ampliar o seu conhecimento, para que o nome de Cristo possa ser de fato exaltado. E ele diz também, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui está uma base. Por que sempre que nós evangelizamos, precisamos discipular, trazer as verdades básicas das nossas doutrinas, acerca da salvação, acerca da segurança da salvação, isso é muito importante. Eu sei que há irmãos que ainda têm dúvidas, que acham que uma pessoa salva pode perder. Não é isso que está explícito, que está ensinado na palavra de Deus. O Efésios 1,12, que eu mencionei a semana passada, citei aqui a princípio, e 13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E este é o penhor, é a garantia. A Bíblia é bem clara nos textos evangelísticos. Nós somos salvos a partir do momento em que nós cremos, confiamos que Jesus é o nosso Salvador. E aí, se eu faço algo e perco a salvação, eu estou dizendo que esse Jesus não pode me dar a garantia. Lembre-se o que diz aqui o texto. Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É nesse ponto que nós podemos afirmar que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus. Porque os salvos estão guardados em Cristo Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus, e eu as conheço. E ninguém as poderá arrebatar das minhas mãos. Então nós precisamos também direcionar para o batismo, porque o batismo envolve também as duas ordenanças que nós, como igreja local, temos colocado em prática, porque são bíblicas, são orientações do Senhor Jesus. E quais são as duas ordenanças? Batismo e celebração da ceia do Senhor. Batismo por imersão é uma palavra que vem de uma transliteração do grego que significa mergulhar, imergir. E nós cremos que esta figura do batismo por imersão é o que aponta para a realidade de que nós estamos morrendo para a velha vida de pecado, sepultando o velho homem e nascendo para uma nova vida. E a ordenança que envolve a ceia do Senhor, onde temos os dois elementos, o pão sem fermento, fermento é um símbolo do pecado, então não há o fermento que simboliza o corpo de Cristo oferecido por nós, e o puro suco de uva, que representa ali o sangue de Jesus derramado por nós. E como nos orienta na palavra, Jesus diz fazer isto em memória de mim. É um memorial, o participar. É uma recordação, trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós, igreja, e a partir dali tomamos a decisão de andar em novidade de vida e de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas esse texto ainda, ele termina dizendo, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que precioso é para mim olhar para um texto como esse. Saber que nesses dias e nesse momento nós temos o Senhor conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso vai durar até quando? Até a consumação do século. Até quero fazer um parêntese aqui, tá vendo? Até a consumação dos séculos ele estará conosco. Não é até você perder a salvação, porque você não vai perder.
Se você é salvo em Cristo Jesus, de maneira alguma você pode perder a salvação que há em Cristo Jesus. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que eu havia afirmado agora há pouco, um versículo também conhecido, não é verdade? Nós encontramos Jesus antes da sua ascensão, subido ao céu após a sua ressurreição. Ele orienta os seus apóstolos da seguinte maneira: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Por quê? Eles estavam aguardando o marco desta igreja invisível da existência. No dia de Pentecostes, quando Pedro levanta para pregar, ali é o marco da descida do Espírito Santo. Mas a partir daquele ponto, todo convertido ele é selado com o Espírito Santo da promessa, como diz Efésios capítulo 1, versículo 12. Mas aqui, Jesus estava preparando eles para este momento único. E ele diz, olha, recebereis o poder ao descer, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Meu irmão, esse Espírito Santo já veio sobre a minha vida no dia em que criei nele como meu Senhor e Salvador. Esse Espírito Santo veio sobre a sua vida no dia em que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora, cabe a mim, cabe a você obedecermos à verdade do que está colocado aqui na palavra. Sermos testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que pode compartilhar uma verdade, algo que aconteceu. Quando há alguém sendo julgado, eles procuram o quê? Uma testemunha de acusação ou uma testemunha de defesa. E nós somos uma testemunha. E é por isso que eu digo, a partir do momento que uma pessoa se converte, ela já tem algo a testemunhar. Lembram da mulher samaritana? Ela foi à cidade dela e falou, veja, encontrei um homem, ele me contou tudo o que eu tenho feito. Não seria este o Messias? Ela testemunhou o que estava acontecendo com ela. A emoção para ela foi grande. Ela viu algo mudando no seu interior e ela sentiu a necessidade de compartilhar. Quando você pensar em falar de Cristo para alguém, pense nisso. O que Cristo fez por você? Ah, pastor, mas já faz tanto tempo que eu me converti, mas é um dia inesquecível da nossa vida. Mas da mesma maneira, pare para pensar naquilo que o Senhor está fazendo por você. Nesse momento, nos últimos dias, o Senhor sempre ele vai trabalhando na nossa vida, trazendo crescimento, colocando a paz, nos ajudando no meio das angústias e adversidades. Então, sempre que você for falar de Cristo, pense nisso. É a melhor maneira para que você comece a compartilhar a verdade do Evangelho. E vai chegar a um ponto em que você vai dizer, eu preciso buscar mais verdades bíblicas, mais textos bíblicos evangelísticos, e você vai memorizar, e você vai estudar, e Deus vai usar cada vez mais a sua vida. Então faça isso. E o Senhor falou para eles, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Precisamos ser essas testemunhas nesse tempo presente. Nunca houve uma oportunidade tão crescente de compartilhar o Evangelho. As pessoas estão perdidas, sempre vai haver pessoas com coração duro. A parábola do semeador deixa isso bem claro, mas sempre vai haver pessoas também clamando. O Senhor Jesus ele afirmou, se não levarmos o seu nome, então as pedras clamarão. E meus irmãos, tratando aqui dessa doutrina do Evangelho e da prática da evangelização, que faz parte dessa responsabilidade da igreja local, que envolve esse ir por todo mundo e pregar o Evangelho, nos cabe também perguntar o que é Evangelho. O que é o Evangelho? Eu quero tornar isso mais claro possível para que haja uma real compreensão do que o Senhor queria nos dizer. O termo Evangelho vem também do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Era uma língua comum nos dias ali do ministério de Jesus e foi o melhor idioma. O grego para o Novo Testamento e o hebraico para o Antigo Testamento foram os melhores idiomas, as melhores línguas
que Deus escolheu para trazer a sua palavra. Porque para traduzir desses idiomas para os diversos dialetos, isso se torna mais fácil, né? Mas, lá no grego, o termo evangelho vem do grego evangelio. Literalmente significa boas novas. Algumas vezes já mencionei isso. Tem até cânticos que muitas vezes um quarteto canta, um coral, que fala a respeito das boas novas. E é claro, está bem claro nessa palavra boas novas, que isso significa boa notícia. Mas que boa notícia é esta? Vamos recordar um pouquinho ali a história que envolveu o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja comigo o que diz lá em Lucas, capítulo 2, versículos de número 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de número 10 e 11, nos diz o seguinte: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observaram as primeiras palavras do anjo? O que o anjo estava fazendo ali? O anjo estava anunciando algo. E que algo é este que o anjo estava anunciando? O nascimento de Jesus. E as palavras aqui são: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Eu lhes trago uma informação de grande alegria. Eu lhes trago uma boa notícia. E essa notícia é uma notícia de grande alegria. Por quê? Porque se tratava do nascimento de Jesus, que é Senhor e Salvador. Porque tratava-se do nascimento tão esperado. Os judeus sabiam da promessa do Messias. E ainda que muitos não o reconheceram como verdadeiro Messias, por estar aguardando e tendo uma visão de que esse Messias, Jesus, viria já reinando, mas esse Jesus vem de maneira diferente, nascendo uma manjedoura. O que nós percebemos? Havia sempre uma expectativa do nascimento do Messias. E agora o anjo vem e traz essa boa notícia. Quando você vai compartilhar o Evangelho, que Jesus é Senhor e Salvador, que Jesus pode trazer a segurança para uma pessoa viver toda uma eternidade com Ele na glória, o que você está fazendo? Você está levando uma boa notícia. Então o Evangelho significa boas novas. Os anjos trouxeram a boa notícia do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Evangelho é a notícia do cumprimento da providência de Deus para a salvação dos pecadores. Por que falar nisso? Por que eu estou enfatizando hoje essa doutrina do Evangelho? Essa doutrina da prática da evangelização? Volto a dizer, há muitas pessoas que ficam estáticas, paradas. E quando tem um vizinho, um amigo, se preocupam em procurar talvez o pastor, o irmão que está mais tempo na igreja, para falar de Jesus. Mas espera aí, você não pode falar uma boa notícia para o seu amigo? Essa boa notícia é que Jesus ele veio para salvar? Essa definição que alguém colocou, eu creio que ela é bem direta. Evangelho é a notícia do cumprimento da providência de Deus para a salvação dos pecadores. Quando você vai compartilhar o Evangelho com alguém, você está afirmando para aquele alguém que Deus já providenciou a salvação para o homem pecador. E essa salvação se realizou aonde? Na vinda do seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Tudo começa por aqui. Então nós precisamos, de fato, permitir que o Senhor use as nossas vidas para levarmos esta verdade adiante. Definimos aqui o que é Evangelho, essa boa notícia que nós precisamos levar. Agora é interessante nós observarmos um pouco como esse Evangelho fez parte do ministério de Jesus. Jesus é o próprio Evangelho, não é? Jesus é essa boa notícia, mas esse Jesus esteve preparando o homem todo o tempo, trabalhando. Então, como é que o Senhor Jesus trabalhou com esse Evangelho no seu ministério? Basta ver a maneira como ele abordava as pessoas e também a maneira como ele
compartilhava essa verdade de salvação. Observe as palavras que costumeiramente ele repetia. Veja comigo em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E olhe só um exemplo clássico aqui da maneira como o Senhor Jesus trabalhava, compartilhava esse evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, diz o seguinte: E dizendo, o tempo está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Vou ler o versículo 14 também. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O Senhor Jesus, ele pregava desta maneira. A palavra de Jesus era esta, arrependei-vos. E quando você vai compartilhar o evangelho, quando você como igreja se dispõe a cumprir a ordem que Cristo deixou para nós, esta é a mensagem que você precisa levar adiante. Dizer para o homem que ele precisa arrepender-se dos seus pecados. Quando nós observamos o ministério de Jesus, nós podemos perceber que Jesus queria que dessem crédito ao que ele era, ou melhor, ao que ele é, né? Então, quando Jesus ele estava ali pregando, trazendo as pessoas para a verdade da salvação, ele queria que as pessoas dessem crédito àquilo que ele era, ou seja, aquilo que ele é, ou seja, o que ele é, o Filho do Deus encarnado. João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sem deixar de ser Deus, ele se fez homem. Como eu mencionei anteriormente, em Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, é um esvaziamento que ele teve durante um período de tempo, se colocando nas limitações humanas, nunca deixou de ser Deus, para morrer na cruz e nos salvar. Então, o Senhor Jesus, sempre que ele estava pregando o evangelho, pregando arrependimento, ele queria que os homens dessem crédito àquilo que ele era, aquilo que ele é, Senhor e Salvador, 100% Deus, 100% homem. Ou seja, ele é o Filho de Deus feito carne, ele é Deus o Filho feito carne. Ele queria também que os homens crescem no objetivo de sua missão. Qual era o objetivo da sua missão? Salvar os pecadores e dando pelos pecadores a sua vida. Ele mesmo afirmou que ninguém poderia tirar a vida dele, mas ele deu voluntariamente por mim e por você. Então, ele se ofereceu voluntariamente, ele queria que os homens crescem nessa verdade. Algumas vezes ele passou a ensinar os discípulos de maneira um pouco mais direta sobre esta verdade, a necessidade de ele morrer e de ele ressuscitar ao terceiro dia, porque isto fazia parte desse plano. E esse plano tão importante que Satanás tentou destruir, ali desde o nascimento, a morte das crianças, tentando destruir a vida do Messias. O Satanás tentou impedi-lo de ir para a cruz. Nós percebemos Jesus no Getsemane, o grande sofrimento, o suor transformando em grandes gotas de sangue, Pedro tomando da espada, cortando a orelha de um soldado, mas Jesus sempre com a plena compreensão, algo que nunca houve na triunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foi uma divergência de propósito. Sempre eles agiram em perfeita harmonia. E não foi diferente ali naquelas horas. Quando o Senhor restaura a orelha ao soldado e diz a Pedro que ele poderia rogar ao Pai e o Pai enviaria uma legião de anjos para protegê-lo e defendê-lo. Mas ele sabia do propósito, da necessidade de morrer. Ele sabia que tinha vindo para esse propósito. É por isso que no Getsemane ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto,
seja feita a sua vontade. Então Jesus queria que dessem crédito ao que ele é, Filho de Deus encarnado, queria que crescem no objetivo da sua missão, salvar os pecadores, dando por eles suas vidas. E este é um fato que se cumpriram na vida de Jesus, através do nascimento milagroso, da morte vicária, ou seja, a morte substitutiva por nós, a morte em nosso lugar, para nos dar uma nova vida, através da ressurreição e da ascensão, uma prova da aceitação de Deus Pai, desse sacrifício de Jesus em nosso lugar. Também, em terceiro lugar, Jesus queria que o aceitassem como a imagem de Deus, a completa revelação do Pai. Evangelho de João está claro isso, que ele é a imagem do Deus invisível, Jesus. Então, o Senhor queria que os homens percebessem esta verdade. Também ele queria que os homens crescem nas obras que ele estava realizando, que o identificavam como o Messias predito pelos profetas. Então, muitos sinais ele operou. E isso, na verdade, comprovava a realidade de que ele era o verdadeiro Messias. Os profetas traziam algumas afirmações. Quando João Batista pergunta, é o Messias? Jesus diz, diga o que eu estou fazendo. Porque João Batista conhecia as promessas, as profecias messiânicas a respeito de Jesus. Então o Senhor Jesus, durante seu ministério, queria que os homens compreendessem que as obras que ele estava realizando o identificava como Messias, predito pelos profetas. E essas obras também o identificam como divino. E também queria que crescem nos seus ensinos como a verdade de Deus. Esses ensinos revelaram Deus como Pai, os propósitos do Senhor para com os homens, o seu reino, e apontaram a maneira pela qual o pecador pode alcançar perdão e tornar-se filho de Deus. Veja só, o Senhor ele queria que crescem nos seus ensinos como a verdade de Deus. E os ensinos de Jesus nós temos na palavra. Hoje nós temos aqui as verdades neste livro. E é por isso que eu digo, quando alguém se dispõe a obedecer à ordem de Cristo, que é pregar o Evangelho a toda criatura, é necessário que você parta do princípio daquilo que você conhece, daquilo que o Senhor já fez e operou na sua vida, mas que você desenvolva-se mais, que você cresça, que você busque mais a palavra de Deus para que você tenha mais o que oferecer desta palavra. Então nós precisamos crescer nesse conhecimento das verdades bíblicas para compartilhar, porque é nela que nós encontramos as verdades sobre o nascimento de Jesus, sobre as promessas que haviam desse nascimento, sobre a verdade do ministério de Jesus, das obras de Jesus para a salvação, do derramamento do seu sangue, da crucificação, da ressurreição, da ascensão. Então são verdades bíblicas, são doutrinas que nós precisamos conhecer cada vez mais. Então, vimos aqui o Evangelho no ministério de Jesus. Por que que nós vamos agir de maneira diferente? Nós não podemos agir de maneira diferente. Assim como o Senhor Jesus pregou o Evangelho, sendo ele a verdade central desse Evangelho, ele estava sempre pronto a dizer, arrependei-vos. Nós precisamos também fazer o mesmo. E Paulo, o apóstolo, qual é a visão que ele tinha deste Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 16, nós podemos citar diversas passagens do apóstolo Paulo, e principalmente Romanos, mas veja apenas Romanos capítulo 1, no versículo de número 16, o que ele diz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Palavra a ser destacada aqui, nesse ponto. A palavra é a seguinte, ele diz que ele não se envergonhava do Evangelho de Deus. Por que que ele não se envergonhava? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembram o primeiro versículo, lido aqui, que fala sobre a missão da igreja? Jesus falou que é-me dado todo o poder no céu e na terra.
O outro versículo de Atos 1:8, recebereis poder e sereis minha testemunha. O que Paulo está dizendo agora? Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Uma pessoa que tem vergonha do Evangelho, de compartilhar o Evangelho, é uma pessoa que ou não provou desse Evangelho do poder ou está dormindo espiritualmente. Nós percebemos que à medida que nós começamos a fazer, o Espírito Santo nos capacita, quando há uma real intenção dentro do nosso coração em fazer isso. E aí eu pergunto, você aproveita as oportunidades para evangelizar, para compartilhar a verdade de salvação que pode mudar a vida de tantas pessoas, do seu ente querido, dos seus amigos? Um dia nós estaremos no céu, para sempre com o Senhor. Será que você vai ter a alegria de ter conduzido alguém a esse caminho que é a verdade, a vida? Será que você vai ter a alegria de ver seus parentes, pessoas que você aproveitou a oportunidade, porque você creu simplesmente no poder de Deus? E olha, por mais difícil que você imagine ser a conversão de alguém, lembre-se disso. Volto a dizer a parábola do semeador, descrevendo ali tantos corações que recebem a palavra ou que se fecham para a palavra. Temos que lembrar que esse poder não é nosso, é de Deus. Precisamos orar. E aí nós percebemos que o evangelismo, a prática da evangelização envolve tanto a pregação, o compartilhar, como também a oração, a intercessão. Na biografia de Billy Graham, no filme há um resumo daquela biografia e há uma situação em que ele vai pregar em um país, não me lembro agora qual é o país, mas ele já havia passado por lá, tinha feito uma cruzada maravilhosa, resultados que foram escritos nos jornais, e quando ele voltou para aquele lugar, os jornais começaram a dizer: aquilo acontece porque é a música que ele toca. É o tipo de música, mexe ali com o emocional e as pessoas vão à frente, isso e aquilo. E Billy Graham sentiu do Espírito de Deus que ele não deveria, na hora do apelo, colocar a música. Ele reuniu toda a equipe evangelística e ele falou: olha, a menos que o Senhor me oriente, na hora, a mudar essa situação, eu vou pregar, mas quando chegar no apelo, não é para tocar nenhuma música. E Billy Graham fez isso. E na hora do apelo, ele fez o apelo. E as pessoas começaram a se movimentar e a sair dos seus lugares em resposta àquele apelo. O que é isso? O poder do Billy Graham? Não. É o poder de Deus. É o poder do Evangelho. E é isso que Paulo diz. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 4 coisas apenas a serem destacadas aqui a respeito da visão de Paulo desse Evangelho. Primeira coisa, Paulo ele trata aqui dessa natureza do Evangelho. O que é o Evangelho? Veja bem, o Evangelho não é um conjunto de normas, não é um conjunto de princípios morais, não é um conjunto de princípios religiosos. Entenda isso. Há pessoas que falam: vou falar de Cristo, e já começa a pôr costume no meio. Não pode vestir esta roupa. Mulher não pode pôr aquilo, não pode fazer aquilo outro. Coloca costume. Veja, quando nós estamos evangelizando, nós precisamos compreender a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho não é um conjunto de normas, princípios morais ou de religião. Quando falamos da igreja local, a igreja local tem os seus princípios, os seus costumes, a sua prática. Agora, entretanto, isso não é o que vem em primeiro lugar, é o Evangelho. A pessoa precisa ser evangelizada, crer na salvação e vir para o discipulado, para o crescimento espiritual. Então Paulo, ele sempre tratou de maneira bem clara sobre a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho não é um conjunto de normas e princípios morais ou de religião, mas é o próprio poder de Deus atuando na vida humana. Isto é Evangelho. Evangelho é o próprio poder de Deus atuando na vida humana. É por isso que muitas pessoas têm seus vícios. E muitos ficam relutantes e dizendo: olha, a hora que eu parar, eu vou. A hora que eu parar de fumar, a hora que eu parar de beber.
Eu já falei algumas vezes, quando eu estava na liderança da Congregação Batista Bíblica em Jardim São Luís, um jovem que sempre passava na frente, cumprimentava e parava num bar ao lado do nosso local de reunião. Um dia ele me ajudou a tirar ali um bêbado que estava fora de controle, e ele falou para mim: pastor, um dia eu vou parar de fumar, beber e vou vir na igreja. Eu falei: não faça isso. Venha na igreja, que aí você vai poder parar, vai conseguir parar de beber e fumar. O que eu queria dizer para ele naquele pouco tempo que nós estávamos conversando? Eu falei: eu queria dizer, olha, primeiro você precisa desse poder, desse evangelho de Deus, para vencer o pecado que está dominando a tua vida. Então esse negócio de ir à frente no apelo e dar o cigarro para o pastor, e dar a bebida, e dar a droga, o que é isso? Isso é uma coisa pessoal. Ou seja, essa pessoa está se tratando com Deus, crendo que Ele é Senhor e Salvador, ele que tem que abandonar tudo aquilo. A igreja não é um lugar de reunir essas coisas ilícitas, né? Essas drogas ilícitas. Então a natureza do Evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, é o próprio poder de Deus atuando na vida humana. Segunda coisa a ser destacada, ele trata também da finalidade do Evangelho. Qual é a finalidade do Evangelho? Parou para pensar alguma vez? A finalidade do Evangelho, na ótica de Cristo, nunca foi melhorar a condição social e econômica do povo. E preste bem atenção, nunca foi melhorar a condição social e econômica do povo ou revolucionar o mundo politicamente. Quer saber um pouco do envolvimento dos judeus com a política? Está lá, Macabeus, livro que você encontra principalmente na Bíblia Católica ou na Bíblia de Estudo Apologética. Eles acrescentaram esses livros apócrifos, contam a história daquele período. E muitos lutavam, de fato, para defender-se. Mas o Senhor Jesus, ele nunca colocou esse tipo de orientação. Nós já citamos a situação de Pedro com a espada cortando a orelha do soldado. Ele nunca movimentou para uma revolução política. Mas o que Jesus orientou? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Estas são as orientações que Jesus passou. Ele nunca se preocupou em colocar em primeiro lugar a melhora da condição social e econômica. Temos a história de Rico e Lázaro na Bíblia, a morte do pobre, e morreu pobre. E aí? Mas morreu com a salvação em Cristo Jesus. O rico morreu rico, e aí? Sem salvação. Nós encontramos isso no Evangelho de Lucas. Então, nunca foi esta proposta. E hoje, na verdade não é de hoje, né? Mas tem surgido novos movimentos. Normalmente eles colocam uma nova roupagem, ou um novo nome, e coloca lá como sendo hoje, existe até um tal de partido evangélicos, e na verdade foge desse princípio da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado, porque quando se toma essa conotação política e dessa questão social, se não tivermos um equilíbrio no ponto da palavra de Deus, vai se ocultar o quê? A verdade do poder, que é o Evangelho, para transformar uma vida. Pregamos aí vários domingos no livro de Tiago, e eu não sou contra as boas obras, deve ser praticada por todo cristão verdadeiro, mas em primeiro lugar é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então Paulo ele deixa claro também que a finalidade do Evangelho não era melhorar a condição social, econômica do povo ou revolucionar o mundo politicamente, mas a finalidade do Evangelho era salvar o homem. Veja lá, a maioria dos movimentos que se envolvem nesta área exclusivamente política e social esquece da verdade do Evangelho. Não fala que o homem é pecador, que o sangue de Jesus derramado foi necessário para cobrir a multidão do nosso pecado. Já não há uma ênfase para que a pessoa venha a Cristo, para que a sua alma seja salva. Estão talvez trazendo alimento para o físico do homem, mas a alma do homem está sem alimento algum. A terceira coisa que podemos aprender com Paulo também é sobre o objetivo do Evangelho. Qual é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho
é o homem como indivíduo e trata de sua relação individual e responsável com Deus. O Evangelho trata o homem como indivíduo, né? O Senhor Jesus, ele tratou do endemoniado gadareno. Estava no pecado, morto, dominado por uma legião. E aquele homem foi transformado pelo poder de Deus. E aí sim, o Senhor falou, aquele homem queria seguir Jesus, ele falou, vai para casa e conta para os seus aquilo que te aconteceu. Para compartilhar esse poder, para viver esse poder do Evangelho. Mas o Senhor tratou com ele como indivíduo. O Senhor Jesus sempre se preocupou, encontrou a mulher samaritana na beira de um poço, tratou ela como indivíduo. Então o Evangelho trata da pessoa como indivíduo. Não há uma possibilidade de um homem salvar a si e a família pela confissão que ele fez de Jesus como seu Senhor e Salvador. Não há a mínima possibilidade. Então nós precisamos compreender isto, que esta verdade que há em nós, que é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, precisa ser transmitida a outros. E precisamos tratar cada pessoa como um indivíduo. E quarto e último lugar, que Paulo nos ensina acerca do Evangelho, ele ensina sobre o meio de operação do Evangelho. Qual é o meio de operação do Evangelho na vida do indivíduo? A fé é o único meio pelo qual a graça de Deus realiza a salvação do pecador. É a fé. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a fé é que opera essa transformação através da graça de Cristo no coração de um homem. Então nós precisamos conduzir esta palavra, o homem até a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, nós precisamos compartilhar textos que tornem claro a verdade dessa salvação que há em Cristo Jesus. Indo aqui para a conclusão sobre essa doutrina inicial aqui, essa doutrina da evangelização e a prática da evangelização, o que nós podemos trazer aqui de definição de evangelho? Evangelho é o conjunto de fatos e ensinos bíblicos que nos apresentam o cumprimento da providência de Deus para a salvação dos pecadores. Lembram lá atrás o que nós compartilhamos aqui? O que é evangelho? Que Jesus compartilhou, que Paulo compartilhou, que nós devemos compartilhar? Esta mensagem verdadeira que Jesus veio, morreu no nosso lugar, derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, vai voltar um dia. Este é o Evangelho que nós precisamos compartilhar, comprovando assim com esse testemunho de que Deus providenciou a salvação para o homem. E também o Evangelho, nós percebemos que envolve dependermos sempre do poder do Espírito Santo, do Espírito de Deus nas nossas vidas, para que possamos apresentar a mensagem de maneira clara. Para que Deus possa tornar clara esta mensagem aos ouvidos daquele que estamos compartilhando a verdade de salvação. E para que possamos oferecer Cristo, o único meio de salvação, para que por meio da fé se convertam do pecado e venham para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu creio que por hoje deu para nós definirmos um ponto muito importante. Semana passada falamos aí a doutrina da igreja, a eclesiologia. Hoje entramos num ponto importante que envolve a igreja, que é o evangelho, a pregação desse evangelho, o compartilhar deste evangelho, olhando em primeiro lugar do ponto de vista da maneira como Cristo trabalhava, pregando arrependimento. E também a visão que Paulo tem desse evangelho. Permitindo o Senhor, pretendo dar uma continuidade aqui nesse assunto, né? Apenas concluindo, né? Quando nós falamos desse evangelho a ser compartilhado, aí nós entramos naquele campo de ação que nós chamamos de evangelismo. E nesse campo de ação chamado evangelismo, nós encontramos 3 elementos. E queremos também, numa próxima live de estudo, compartilhar esta verdade também. Nós encontramos 3 elementos necessários no evangelismo. Primeiro deles, informação. Perceberam como foi destacado aqui? Eu preciso passar uma informação para alguém. Se é uma boa notícia, é uma mensagem. Agora, que mensagem é essa que traz a boa notícia? Então eu preciso
ter esse conteúdo, ou seja, informação. A segunda coisa que o evangelismo envolve é a persuasão. Não estou dizendo de você ser igual aquele vendedor que força a pessoa a comprar aquilo que não precisa. Não. Estamos oferecendo algo que o homem precisa, a salvação. Mas precisamos da persuasão. Um exemplo, Cristo aproveitou a hora que a mulher estava à beira do poço, a sede, para tratar daquela situação e falar de Cristo. Então nós queremos tratar disso também na outra live. E também, por fim, envolve a integração. Eu alcancei, eu consegui persuadi-lo, agora eu preciso integrar no corpo de Cristo. Ele já é integrado no corpo de Cristo, a igreja invisível, mas preciso integrar também na igreja local, né, através de um discipulado. Meus irmãos, creio que por hoje é isto, né? Estamos aí, praticamente o tempo de aula, conseguimos aí cumprir o objetivo do tempo de aula, e para mim é um prazer, volto a dizer, estar aqui com os irmãos nesta live, vendo aí os rostos, né, apenas as fotos, sem poder ouvi-los. O tempo não nos permite muitas vezes um contato com todos. Somos aí muitos membros na igreja local, uma prioridade, um cuidado que temos tido aí com alguns irmãos que estão já nessa situação de risco, né? Mas para mim é uma alegria vê-los, né? Espero em breve nós estarmos aí face a face, amém? Juntos aí para aprendermos mais, para servirmos a esse Deus maravilhoso, grandioso, que tem nos sustentado nesse tempo tão difícil. Também quero lembrar os irmãos que são membros da igreja local. Na nossa fanpage, nós já temos lá o aviso a respeito da oferta dos dízimos, né? Se você quer devolver o seu dízimo, você, meu irmão, minha irmã, que é membro da igreja, tem lá a conta onde você pode fazer uma transferência ou um depósito e depois mandar uma foto do depósito. Anote lá também, olha, é oferta missionária, ou tanto oferta missionária e X é valor de dízimo. E mande lá para o celular que nós colocamos, do nosso tesoureiro, o irmão Wagner, para que possa ter um controle disso. A igreja continua trabalhando, continua com seus compromissos, os boletos continuam chegando também das nossas responsabilidades, e se Deus está abençoando a vida do irmão, faça isso, né? Sei que é um tempo difícil, alguns dependem do trabalho, talvez pararam de trabalhar e de ter o seu recebimento. Então essa é uma palavra para aqueles que ainda têm esta condição de fazer, de louvar a Deus com seus dízimos e ofertas, que possa fazer. E também se você tem um item de alimento não perecível para doar para a Cesta do Amor, também entre em contato, nós vamos colocar isso na fanpage também, com o irmão Gertúlio, irmão também Paulo, e eles vão poder até, se necessário for, receber esse alimento para prepararmos a cesta. Nós continuamos trabalhando e é bem provável que aumente a necessidade nesse período que nós estamos passando. Então você está aí abençoado, abençoe outros também, né? Para isso que o Senhor nos chama, tá ok? Então que Deus abençoe um domingo abençoado. Eu vou ter uma palavra de oração e nós vamos encerrar esta live em seguida, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa escola dominical. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de as portas da igreja local estarem fechadas, isso não foi impedimento para nós estudarmos a verdade da Tua palavra. Talvez não uma interação audível, mas não foi possível nesta manhã, mas há respostas aqui nas mensagens e nós louvamos a Ti, porque o Teu Espírito nos ajuda a crescermos, ó Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa esses irmãos que estão nesta live, que o Senhor abençoe dando um domingo abençoado, junto ali dos seus entes queridos, e que passemos, ó Pai, por este momento com a plena confiança no Senhor, servindo o Senhor fielmente, aproveitando com sabedoria este momento para compartilhar de outra maneira a verdade deste Evangelho que é único, desse poder de Deus para a salvação do homem. Eu oro agradecido e rogando a Tua graça em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos neste domingo. Tenha um dia abençoado e logo mais às 18h30 nós teremos a live do nosso culto de louvor e adoração. Então convide aí os irmãos a participarem, tá bom? E como eu falei no início, todos os dias estamos postando aí uma coisa muito importante. Estamos postando os devocionais para 40 dias de pandemia, né, como ser igreja em tempos de pandemia, mas o mais importante que eu quero dizer é que a equipe da mídia criou aí um canal no YouTube. Se você não se inscreveu, inscreva-se lá. Por quê? Para uma transmissão ao vivo via celular, nós precisamos de mil inscritos. E nós constatamos que nos primeiros dias ali, que criamos o canal, já tinha cerca de 70 inscritos, mas a maioria não era da igreja local. Se você fizer isso, você vai ser uma bênção na vida de outro irmão, que não consegue acompanhar pelo Facebook, porque não tem, porque não quer. Há casos de irmãos da nossa igreja assim. Estava conversando com eles e falaram nesse aspecto. Então, entre lá no YouTube, canal da igreja, e clique na palavra inscrição. Só basta fazer isso. Nós precisamos aumentar esse número para alcançar um número maior de pessoas, tá bom? Então, Deus abençoe e obrigado aí pelos irmãos que estão entrando, dizendo Deus abençoe, amém, Aline, Edivaldo, né, irmã Vera Valfogo, todos os demais irmãos, que Deus nos abençoe e logo mais à tarde estaremos juntos novamente. Né? Fiquem com Deus e até logo.